A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Tenho certeza que esses dias Deus tem atraído o seu coração a buscá-lo, a desejar mais as coisas do alto. Não é por acaso que você está aqui nessa aula hoje. Pode ter certeza, foi porque Deus te trouxe aqui para receber mais dele, para ser tocado pela palavra poderosa do Senhor. Jesus está voltando. Nós ansiamos pela volta do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a esse curso Apocalipse para Todos. E eu creio que Deus vai ministrar ao seu coração. E hoje nós vamos falar acerca das 7 trombetas que estão ali no capítulo 8 e 9. Mas antes de nós falarmos do capítulo 8 e 9 das trombetas, é importante que também falemos um pouco mais acerca da grande tribulação, ok? Então vamos ver o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Só lembrando, nós já estudamos uma parte do capítulo 24 de Mateus, mencionando alguns versículos dele, que na verdade retrata dos acontecimentos do tempo do fim, ok? E aqui Jesus faz menção acerca do profeta Daniel e também acerca do abominável da desolação, que é o anticristo, e que ele vai pisar o lugar santo. Quem lê Daniel entenda. Então, para que a gente possa entender melhor o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Mateus, é importante que a gente também vá para o que Daniel falou acerca do anticristo e acerca da grande tribulação, para que depois nós entremos nas trombetas, porque as trombetas nada mais é do que o período da grande tribulação, ok? Então, vamos lá falar acerca das 70 semanas de Daniel. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar. Daniel 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ok? Então, aqui nós vemos 70 semanas. Então, essas 70 semanas não são 490 dias. Na verdade, são semanas proféticas, semanas de anos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em outros textos, mostrando o que nós estamos dizendo acerca das 70 semanas de anos, ok? Números 14, versículo 34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que os 40 dias foram responsáveis também pelos 40 anos, ou seja, cada dia representou um ano, ok? Tem um outro texto também da palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz, lá em Ezequiel 4, 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Veja, mais uma vez a gente vê que a Bíblia muitas vezes relata dia como se fosse um ano, ok? Tá claro aí? Importante que você tenha clareza, porque é assim que nós vamos, então, estudar essa profecia, essas 70 semanas de Daniel, ok? Bom, vamos lá, então, para outro texto, ou continuando o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25 em diante, para que nós venhamos a entender um pouco mais. Sabe e entende, desde a saída da ordem, vamos ver o que é essa saída, para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Veja, tem dois grupos aqui proféticos, tem as 7 semanas e tem as 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, veja, são semanas proféticas, 70 semanas proféticas. E aqui nós já vemos uma divisão em 2 grupos, nesse versículo, ok? Nós vemos uma separação entre 7 semanas para reedificar Jerusalém, ou seja, 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. E depois nós vemos outro grupo de 62 semanas, que na verdade são 434 anos, até a morte de ungido, que é Jesus. Ok? Deixa eu mostrar aqui para que você veja claramente. Atenção aí. Bom, então, o primeiro é o período de 7 semanas, equivalente a 49 anos, destinado a restaurar e edificar Jerusalém. E o segundo é o período de 62 anos, né? Ou 62 semanas, totalizando 434 anos até a morte de Jesus na cruz. Isso totaliza um mais o outro, vai dar 483 anos, faltando apenas uma semana, que são os 7 anos que vai ser o governo do anticristo. Então, 483 anos já aconteceu, ok? Esse tempo já passou, já se cumpriu, faltam apenas 7 anos para a profecia se cumprir, ok? Bom, mas para que você entenda melhor o que eu estou dizendo aqui, quando que foi essa profecia, quando que aconteceu. Bom, Israel de fato se afastou de Deus e no ano de 600 e pouco antes de Cristo, o Império Babilônico invadiu Israel, no caso Jerusalém, e levou cativo o povo para Babilônia, ok? E já havia sido profetizado que eles ficariam ali durante 70 anos de exílio, porque eles se afastaram dos caminhos do Senhor, ok? Então, por volta de 536 a.C., não é? Um rei Ciro, não é? Medo-Persa, já de outro governo, na verdade de outro império que já havia dominado o reino babilônico, liberou o povo de Israel para voltar, para reedificar a cidade. Bom, mas nós ainda não entendemos que começou aqui a profecia das 70 semanas. Começa um pouco mais à frente, na verdade, 457 anos antes de Cristo, por ordem do rei Artaxerxes, ok? Então nós acreditamos que a partir daqui é que de fato começou as 70 semanas de Daniel, e tem um texto da palavra de Deus que eu gostaria de ler, que está lá em Neemias, capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz, né? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo, ok? Bom, e então aqui em Esdras tem esse texto também que nos mostra aqui o rei Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no reino todo aquele do povo de Israel e dos seus servos, seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então aqui foi a decisão aqui do rei para com Esdras, dizendo: você pode ir, quem quiser pode ir reedificar. E aconteceu que 49 anos depois, eles tinham restaurado a cidade e o templo, ok? Então, na época de Jesus, o templo já havia sido reconstruído. Mas nós lemos em Daniel que um príncipe vai se levantar e vai destruir o santuário, o templo. E aconteceu. 70 anos depois de Cristo, o imperador romano, ok? Ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então foi o imperador Tito.
E então, a partir de então, não existe mais o templo. Então já são quase 2000 anos de história em que não tem o templo. Ok? Então veja, a profecia já foi se cumprindo. Então 49 anos reconstruíram o templo, mais 434 anos, 62 semanas, foi morto ungido, Jesus morreu. Ou seja, já tem se cumprido 483 anos. Faltam apenas uma semana, ok? Que é, de fato, o tempo em que haverá o governo do anticristo. E vamos falar então o que é esse governo que vai ocorrer também a grande tribulação. Daniel 9, já no versículo 27. Ele no caso aqui é o anticristo, ok? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, depois de 3 anos e meio, vai parar o sacrifício. E a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui nós vemos que o anticristo, ele vai fazer aliança com as nações, inclusive com Israel. E então ele vai governar durante esses 7 anos. E vai haver novamente o sacrifício. Até então, não tem sacrifício ali em Israel, por causa que não tem o templo. Então o templo precisa ser reconstruído. Ok? Mas no lugar onde eles querem reconstruir o templo, hoje tem um santuário muçulmano, né, o Domo da Rocha. Então precisa sair daquele lugar, para que reconstrua o templo. Particularmente, eu acredito que esse templo só será reconstruído, eles chamam aí de terceiro templo, só vai ser reconstruído quando houver o arrebatamento da igreja de vencedores. Ok? A partir daí, com certeza, vai se levantar um governo mundial, e esse governo vai fazer aliança com Israel, e então é que vai abrir a oportunidade ali de reconstruir o templo naquele lugar. Certamente aquele santuário vai ter que sair dali para o estabelecimento do templo. Começou o sacrifício, então começa os 7 anos do governo mundial do anticristo. 3 anos e meio se passam, então ele vai fazer cessar o sacrifício, ele mesmo vai entrar no lugar santo, como nós já lemos no início dessa aula, que Jesus mesmo falou, e aí então haverá dias angustiosos, serão os dias mais terríveis da face da terra. A grande tribulação como nunca houve e jamais haverá, é o que a Bíblia diz ali em Mateus, ok? Bom, mas se eu estivesse dando essa aula, não é, no início do século passado, não é? Talvez lá em 1900 e alguma coisa, talvez você falaria, mas você está tão longe. Mas hoje nós já vemos que Israel voltou a florescer, né? Os ramos estão brotando, 1948 se torna uma nação, né? Trazendo de volta todo a sua característica de nação, como língua, como cultura, novamente, não é? Nós vemos em 1967, Jerusalém se torna novamente a capital de Israel, isso os judeus consideram assim, ok? Então isso é algo muito importante. Agora falta a reconstrução do templo, mas eu acredito que vai ser apenas quando a igreja de vencedores ser arrebatada, ok? Então vamos falar um pouco sobre o período, que período é esse de grande tribulação, e eu vou ler alguns textos que mostram acerca desse período de 3 anos e meio, com nomenclaturas diferentes, ok? Vamos lá para a primeira, está lá em Daniel 7, versículo 25, ok? Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, os santos vão ser perseguidos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha o que também diz lá em Daniel 12, versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Veja, então, Daniel faz alusão ao tempo da grande tribulação da seguinte maneira. Então, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, no total, 3 anos e meio. Então, preste atenção nesses textos, porque esses textos estão tudo apontando para o tempo do fim, a grande tribulação, e que são, na verdade, ali as trombetas em Apocalipse, ok? Mas vamos ver um outro texto da palavra de Deus, que está em Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui em Apocalipse coloca tempos, nós acreditamos que é 2 anos no caso, no total dá 3 anos e meio, fora da vista da serpente, ok? Mas tem uma outra forma também de escrita. Apocalipse 11, versículo 12 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, ok? Calcarão aos pés a cidade santa. E então nós temos uma outra aqui, Apocalipse 13, versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, no caso é o anticristo, e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ok? Uau! Bom, um outro texto em Apocalipse 11, uma outra forma também de falar dos 3 anos e meio, está escrito assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco, ok? Então, veja, aqui nós vemos 1260 dias. Um outro texto, olha só, também diz a mesma coisa, Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Uau! Então, todas essas expressões apontam para o tempo da grande tribulação. Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê Daniel, quando você lê Apocalipse, e essas expressões aparecerem, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, não é? 1260 dias, tudo isso são expressões que falam acerca do tempo da grande tribulação. Tá claro? Então, agora nós vamos partir então para as 7 trombetas, né? Vamos falar acerca delas. E olha o que a Bíblia diz, né? Aqui já em Apocalipse 8, entrando nas trombetas, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bom, aqui esse tempo de silêncio é um tempo de solenidade. Então, quando uma pessoa importante vai entrar no recinto, é normal e é educado o silêncio. Ok? Porque alguma coisa está acontecendo, uma pessoa importante. Então veja, o silêncio aqui é solenidade, porque está havendo uma mudança de era. Ok? Está mudando as dispensações. Então houve um momento de pausa ali no céu, durante 30 minutos. Uau! E o texto então continua dizendo, a partir do versículo 2, assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Veja que o momento em que vai se iniciar as 7 trombetas
foi resultado antes de orações colhidas. Isso é para mostrar que a sua oração, quando você diz, venha o teu reino, Senhor, faz justiça nessa terra, está sendo colhida no céu. E vai voltar em forma de julgamento contra esse mundo, contra os ímpios. Então, olha, você hoje talvez está sofrendo injustiça, mas coloque isso nas mãos de Deus, e o Deus que é justo vai operar justiça, ok? Ele está te ouvindo, Ele está ouvindo o seu clamor. Não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, de ter um coração para o Senhor, para interceder realmente para que o reino de Deus venha, porque esse reino virá, Ele virá nos buscar, aleluia. Posso ouvir aí o seu amém aí? Aleluia, então Ele vem nos buscar, glória a Jesus. Eu gostaria então de fazer um resumo aí para você, acerca aí das 7 trombetas, ok? Vamos lá. Primeira trombeta, 1/3 da terra vai ser destruída. Segunda trombeta, 1/3 do mar e das embarcações vão ser destruídas. Na terceira trombeta, 1/3 dos rios vão ser contaminados. Na quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurecerão. Na quinta trombeta vai ter ataques de demônios por 5 meses. Na sexta trombeta, 1/3 dos homens da terra serão mortos. Uau! E na sétima trombeta, serão as 7 taças, não só isso, mas vai se estender até a Nova Jerusalém. Ok? Então, vamos lá. Primeira trombeta. Apocalipse 8, versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Ok? Então esse é um incêndio de proporções mundiais. Nós não sabemos se vai ser um local específico que equivale a 1/3 da terra, ou vão ser em vários lugares, que a soma desses lugares vai dar então aí 1/3 da terra pegando fogo. Uau, vai começar por aí. Bom, a segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 8 e 9, olha o que diz. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então agora o julgamento é com relação ao mar, e a 1/3 parte dos seres viventes ali morrem, e a 1/3 parte das embarcações são destruídas. Ok? Mais uma vez, não sabemos se é um local realmente que se refere aí a 1/3 do mar e das embarcações da terra, ou se vão ser lugares separados, mas que vai haver um julgamento, esse aí da segunda trombeta. A terceira trombeta está lá em Apocalipse 8, versículo 10 e 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ok? Aqui começa então a ferir o homem, porém não se compara ao que vai acontecer nas trombetas seguintes, né? Aqui nós vemos os rios sendo tocados. Não sabemos se vão ser vários rios ou um rio que equivale aí a 1/3 dos rios da terra, ok? Bom, a quarta trombeta, Apocalipse 8, versículo 12 e 13, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e no mesmo espaço se tornasse noite, e a 1/3 parte do dia não brilhou do mesmo modo da noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, nós vemos que essa quarta trombeta
toca o sol, a lua, as estrelas. Então você vê que há trevas na terra, com certeza, e trevas é sinal de julgamento. Nós já vimos isso, né, no livro de Êxodo, por exemplo. Nós sabemos que uma das pragas foi trevas, densas trevas. Então você percebe que a falta de luz é de fato um julgamento de Deus. E aqui diz acerca dos 3 ais, né, que ainda vão acontecer ainda no livro de Apocalipse, ok? E eu vou estar mostrando cada um desses ao longo aqui do nosso estudo, ok? Bom, e a 5ª trombeta, então, começa o homem ser ferido de uma forma muito forte. E eu gostaria então de ler esse texto com você. Vamos lá? Apocalipse 9, 1 em diante. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Uau! Aqui há 5 meses de tormento sobre o homem. Sobre aqueles que não têm o selo na fronte. Quem são aqueles que têm o selo na fronte? Nós já vimos. Lá em Apocalipse 7, nós vimos que os 144 mil judeus, eles foram selados, certo? Então eles foram selados na fronte e eles vão ser livres desses tormentos, desses demônios, ok? Mas nós também acreditamos que parte da igreja vai passar por aqui, mas que eles também foram selados. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então veja, se nós sabemos que parte da igreja vai passar pela grande tribulação, nós sabemos que também eles são guardados desses demônios, porque eles também foram selados com o Espírito Santo, ok? Agora, eu não sei te dizer o que vai ser 5 meses de tribulação em que as pessoas vão buscar a morte e não vão achar. Eu fico imaginando eles pulando, por exemplo, de um prédio, esborrachando no chão e de repente não vem a morte e fica lá todo quebrado. Eu não sei o que vai ser de fato, mas vai ser tempos de fato angustiosos, ok? Bom, e aí aqui a Bíblia diz em Apocalipse 9, versículo 12, continuação, que o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que a 5ª trombeta é o primeiro ai. E já começou um grande tormento sobre a terra, atingindo diretamente o homem, o ímpio. Ok? Agora, os crentes que estiverem passando por aqui, nós vamos falar isso mais para frente no nosso estudo, nós vamos ver que eles vão ser guardados, eles vão ver que também vão ser perseguidos, alguns vão ser até mesmo decapitados, como a Bíblia diz, mas nós vemos também Deus cuidando também dos seus, ok? Bom, e a Bíblia também nos diz, lá em Mateus 24, a respeito desse dia, né, ou desse tempo de grande tribulação, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, ok? Então aqui nós vemos que vão ser dias difíceis, dias terríveis, dias em que, de fato, Deus mesmo abreviou.
talvez seriam 7 anos de tribulação. E Deus falou, não, agora vão ser 3 anos e meio, porque senão nem mesmo os escolhidos, então para você ver que vai ter escolhidos durante a grande tribulação, seria salvo, mas não estou falando salvo da condenação do inferno, não, seria salvo mesmo de continuar vivo, tamanha a destruição que viria, ok? Então Deus fez isso, encurtou esse tempo de julgamento, de tribulação, ok? Então, bom, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar falando das trombetas, né, da 6ª trombeta, da 7ª trombeta, ok? E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, que nós, de fato, venhamos a ter o entendimento de que nós somos escolhidos pelo Senhor e que Ele nos deu a graça de conhecê-lo e que nós sejamos um instrumento para levar essa graça, essa salvação à vida das pessoas, porque nós não queremos que elas passem por isso, por essa grande tribulação. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós oramos, primeiramente agradecendo pela oportunidade de sermos escolhidos, fomos salvos, redimidos, mas nós queremos também que o Senhor salve esse mundo, salve as pessoas, alcance elas, assim como um dia o Senhor nos alcançou, e que sejamos um instrumento em Tuas mãos, para levar o Teu Evangelho, o Evangelho da graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.